Meu nome é Kathleen Bastos, em conjunto com os meus colegas Gregory e Lucas, vamos falar sobre equilíbrio sólido-líquido. Antes de ir direto ao conteúdo, é importante nós fazermos definição de quem é a referência para a fase sólida e falarmos o cálculo da fugacidade nesse tipo de fase. A fugacidade na fase sólida é tratada com muita similaridade com uma fase líquida, por isso usaremos as mesmas bases da solução líquida para tratarmos da referência de sólidos. Vamos observar agora nos slides as definições de solução ideal e sólido ideal. No caso da solução ideal, nós temos esta característica de solução, quando ela é composta por espécies de uma única substância. Além disso, nesse tipo de solução, existem interações entre espécies, e elas são de mesma intensidade. E, por fim, a solução ideal encontra-se na fase líquida. As mesmas duas características podem ser aplicadas para o sólido ideal. Então, quando existe um sólido ideal, esse sólido é composto apenas por uma espécie. E claro que, assim como o líquido, existem interações no sólido ideal. E elas são todas de mesma intensidade. Como você pode ver, essas duas características são similares tanto na solução ideal quanto no sólido ideal. E quando nós temos essas duas representações obedecidas, nós temos a caracterização de uma referência para a fase líquida, no caso, solução ideal ou para o sólido ideal. Assim como nós tínhamos um coeficiente de atividade que determinava o quão distante estava o comportamento de uma solução em relação à referência, nós temos também no caso dos sólidos, a presença de um coeficiente de atividade do sólido. Este é determinado pelo gama maiúsculo, como você pode ver agora na sua tela. E o gama para o sólido ideal também vai ser 1. Por isso, nós temos a equação de número 1. E nós também podemos relacionar esse coeficiente de atividade à fugacidade de uma espécie em um sólido. Então, a fugacidade ela é definida pela seguinte equação. Fugacidade I em fase sólida é definida como sendo, como você pode ver, que nós temos o x de I, ou seja, fração da espécie. Na fase sólida, veja que para diferenciarmos da fase líquida, o x de fração molar da fase sólida é escrito em maiúsculo, assim como o gama. E ainda a multiplicação da fugacidade do composto impuro na fase sólida. Por que nós devemos estudar o equilíbrio de soluções do tipo sólido-líquido? Bem, existem várias aplicações industriais para a produção de compostos e separação. Substâncias que envolvem esse tipo de equilíbrio, por exemplo, desenvolvimento de ligas metálicas supercondutoras. Supercondutores de alta temperatura têm sido alvo de pesquisas a fim de desenvolver alternativas para o transporte público, motores elétricos e geradores e etc. Quando nós criamos ligas metálicas supercondutoras, o que nós buscamos é diminuir ao máximo a resistência à eletricidade, como pode ser observado neste gráfico. Nós temos duas curvas. Uma curva que mostra o comportamento de um metal normal, onde é possível perceber que, à medida que diminuímos a temperatura do metal normal, ela vai atingir um valor de Plato. Para a resistência elétrica, quando trabalha-se com supercondutores, à medida que se reduz a temperatura, vai chegar um momento em que a resistência à eletricidade torna-se nula. E a formação de supercondutores deve-se ao fato da presença de diferentes metais que formam esta característica para essa liga metálica. Na figura à esquerda, nós temos um supercondutor em baixa temperatura, se você observar com bastante atenção. Nós temos aqui nitrogênio líquido e que você pode observar uma levitação magnética deste metal. Por outro lado, a aplicação do equilíbrio sólido-líquido não fica apenas restrito a ligas metálicas, que foi o exemplo que minha colega Kevin acabou de expor. Um exemplo clássico de aplicação são os processos de cristalização, que essa técnica é muito recorrente em processos industriais, especialmente na indústria alimentícia. Nós temos como exemplo de aplicação do equilíbrio líquido-sólido as indústrias de sorvete e as indústrias de creme também. Então, nessas indústrias é bem imprescindível o conhecimento das propriedades da matéria-prima que você está trabalhando e, consequentemente, como você pode atingir o equilíbrio sólido-líquido, para assim, finalmente atingir a cristalização completa dessas substâncias. Então, explicando um pouquinho o fundamento da cristalização, nós podemos definir a cristalização como a formação de uma fase sólida, ou seja, formação de partículas sólidas a partir de uma solução homogênea vinda de um soluto ou de um solvente. Então, a cristalização ela pode ser feita de duas maneiras. Uma delas é alterando a temperatura da solução para diminuir, então, a solubilidade do sólido que está dissolvido. E a outra é através da evaporação do solvente, até que a solução ela chegue a um ponto de saturação e assim os cristais eles possam ser formados.
Mas é claro que para alcançar esse fenômeno é bem indispensável se ter o conhecimento do equilíbrio entre as fases sólidas e as fases líquidas que o engenheiro está trabalhando. É bem indispensável o conhecimento de como os compostos vão se comportar durante o processo de cristalização. E é exatamente por isso que torna tão interessante a gente entender os fundamentos, né, os princípios básicos termodinâmicos do equilíbrio de fases do tipo sólido e líquido. Então, nós vamos, a partir de agora, apresentar um dos diagramas que compõem o equilíbrio sólido-líquido. Como você pode observar no slide, esse diagrama ele tem no eixo das ordenadas a temperatura e no eixo das abscissas a composição da espécie A, a qual compõe uma mistura binária formada por dois compostos hipotéticos, A e B, e a composição de A varia entre 0 e 1. Por isso, quando a composição de A vale 1, nós vamos encontrar este ponto. Este ponto representa a temperatura de solidificação ou temperatura de fusão da espécie A pura. Do outro lado, com a composição de A igual a 0, nós encontramos a temperatura de solidificação de B puro. Então, a primeira observação que nós fazemos é que essa região que está na parte superior do diagrama, ou seja, a altas temperaturas, nós temos as substâncias A e B presentes em apenas uma fase, e esta fase é a fase líquida. Observe que, abaixo da fase líquida, separada por duas linhas, existem duas regiões de equilíbrio de fase. Nestas duas regiões, nós temos a presença de um sólido A e líquido à direita e o sólido B e líquido à esquerda. Vamos entender, inicialmente, o que é essa linha que divide as duas fases. Então, se nós observarmos este ponto aqui, ele representa a temperatura de solidificação do composto A puro. Se nós deslocarmos um pouco mais à esquerda, significa que estamos colocando uma quantidade de B no sistema. E aí, você pode perceber que a temperatura de solidificação dessa mistura é um pouco menor. Se colocarmos um pouco mais de B, ou seja, atingimos essa composição, você vai perceber que a temperatura de solidificação fica cada vez menor e assim sucessivamente. Se nós partirmos do outro lado com a substância B pura e formos adicionando A a essa solução, você vai perceber que o mesmo fenômeno também acontece. Ou seja, a temperatura de solidificação dessa mistura passa a ser cada vez menor com o aumento da presença do composto A. Como você pode ver no diagrama, essa diminuição da temperatura atinge um valor de mínimo, neste ponto, o qual corresponde à intersecção nessas duas curvas. Este ponto é conhecido como ponto eutético. Pela definição, ponto eutético corresponde ao menor valor de temperatura possível em que existe somente uma fase líquida. Então, como você pode observar aqui nessa região, nós temos ainda a mistura na fase líquida, e essa temperatura é inferior à temperatura de solidificação do composto A e do composto B puros. Dessa maneira, nós temos três regiões dentro do diagrama do equilíbrio sólido-líquido. Uma região onde os dois compostos apresentam-se na fase líquida, uma região onde nós temos sólido A puro e líquido, e outra região onde nós temos o sólido B puro e líquido. E uma região inferior onde nós temos a presença de sólido A e B. Quando nós estamos dentro desta região do diagrama, nós temos duas fases. E se nós quisermos identificar a composição de cada uma delas, nós precisamos utilizar uma linha de amarração. E essa linha de amarração identifica um ponto na curva e um ponto à direita do diagrama. O ponto à direita mostra que o sólido contém apenas A puro, por isso XA vale 1. Já o outro ponto à esquerda da linha de amarração mostra a composição de A na fase líquida remanescente. Veja que este diagrama foi originado basicamente do efeito crioscópico, ou seja, o efeito da diminuição do ponto de congelamento de uma substância pura quando outra substância é adicionada ao sistema. Quando isso acontece, nós temos um limite no ponto eutético, e no ponto eutético nós temos a linha do equilíbrio sólido-líquido. Ou seja, nós temos nessa quantidade a composição do B sólido puro, a composição da espécie A sólida pura e também a composição do ponto eutético, ou seja, a composição da fase líquida remanescente no processo.